Como você lida com seus próprios erros? E como você vê as incertezas do futuro? O tema de hoje é vencendo a culpa e o medo. Discipulando vidas. Seguindo aí a nossa série de reflexões, hoje vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, assim diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa palavra de Paulo, uma bela palavra, que fala sobre uns elementos e doutrinas básicas da fé cristã, que é a justificação pela fé. Somos justificados através da graça, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. E Paulo fala aqui sobre a consequência direta dessa justificação. A paz. Sim, a paz. A paz que tantos querem, ou que todos querem. Todos anseiam e desejam essa paz. Mas que paz? A paz que encontramos em Cristo Jesus realmente é essa paz que vem através da justificação. Ela transforma a nossa vida. Ela nos orienta, ela dá a nós um direcionamento novo. Essa paz excede todo o entendimento, como nos encontramos na palavra do Senhor. Contra essa paz, temos o tema de hoje, que é culpa e medo. Tanto a culpa quanto o medo nos tira a paz. E justamente nesse aspecto que o inimigo mais atua contra a vida das pessoas. Na paz, tirando a paz que tem no Senhor, ou que pode ter no Senhor. Trazendo dois sentimentos maléficos e destruidores, que são a culpa e o medo. A culpa diz respeito ao passado, aquilo que fizemos de errado. O medo diz respeito ao presente, principalmente ao futuro, para onde vamos, o que vem depois. E todos os dois sentimentos, eles são maléficos e destruidores na vida das pessoas, se eles tiverem espaço para assim agir. Muita gente vive preocupado com as coisas que faz ou que fez. São pessoas armadas o tempo todo, que vivem preocupadas em justificar os seus erros, não assumem o que faz de errado, vivem num remorso contínuo, numa culpa contínua. Às vezes acusam os outros do erro dos outros, porque eles querem calar dentro de si uma acusação diária que tem contra os seus próprios erros. Isso é o que traz o pecado não confessado e não perdoado por Cristo. Porque uma vez que nós somos justificados por Jesus, Ele tira de nós o peso do pecado. Então a culpa do pecado, ela é apagada em Cristo Jesus. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. É claro que a culpa do pecado, estamos dizendo aqui, a consequência espiritual e não a consequência física, literal do pecado. Por exemplo, se alguém cometeu um homicídio e ele confessou diante de Jesus o seu pecado, pediu perdão, logo, pela palavra, pelo que nós encontramos no contexto do Novo Testamento, da graça de Deus, ele é perdoado, mas não tira a culpa física, ou seja, ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez, vai ter que ser preso. Então, como falamos de culpa, estamos falando muito de algo de sentimento aqui, e não de questão física direta, né? Então a culpa como sentimento é um problema, porque ela aprisiona a pessoa, ela mantém a pessoa dentro de um padrão preocupada com aquilo que fez de errado e com remorso. O remorso é um outro sentimento que provém da culpa, que traz grandes malefícios. Remorso não é arrependimento. Remorso é lamentar erro. Remorso é revirar aquilo que aconteceu. Arrependimento é um desejo pessoal de mudança. Arrependimento é uma repulsa do erro e um querer, é um desejo de fazer diferente. E isso é arrependimento.
Então não confunda remorso com arrependimento. Entenda de fato, né, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer fazer através do arrependimento e não através do remorso. O remorso não produz nenhum tipo de mudança. Então, nesse aspecto, é importante entender que ninguém que vive na culpa vai conseguir viver bem. A culpa tira o sono, a culpa tira a tranquilidade, a culpa tira a paz. E a única maneira de vencermos plenamente a culpa é sermos justificados em Cristo Jesus. É quem nos tira o peso do pecado e nos dá uma nova vida. A vida santa, a vida justificada, a vida transformada encontramos apenas em Cristo Jesus. Então, não queira viver na culpa. O convite de Jesus lá em Mateus 11:28 é muito claro: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, entregue a sua culpa ao Senhor. Entregue aquilo que você fez de errado na mão de Deus. E Ele vai perdoar. Ele vai te transformar. E você será renovado, longe da culpa. O medo, que é o segundo sentimento, é algo que vem também da culpa. Quando alguém cultiva, por exemplo, a culpa, se torna uma pessoa amarga e exageradamente defensiva. É uma pessoa que vive o tempo todo se defendendo, mesmo quando não há motivo para tal defesa. Uma pessoa que vive na defensiva se torna também uma pessoa possuída pelo medo. A culpa, então, é uma das formas que o diabo tem de conduzir o ser humano ao pânico, ao medo de tudo. Quem vive com culpa tem medo de fazer qualquer coisa, pois tem medo de errar de novo e, consequentemente, aumentar a sua culpa, que já é grande. Sabemos que não há como conquistarmos coisas grandes se não arriscarmos. E quem vive na culpa, ele vive no medo e jamais vai se arriscar. Preste bastante atenção, meu querido. Eu quero falar para você neste momento. Os que mais têm medo de errar são os que mais erram, porque eu tenho visto, né, tanto na minha própria vida, na vida das pessoas que acompanham. Quanto mais medo temos de cometer o erro, mais erros vamos cometer. Então nós temos que aprender a lidar com a nossa culpa para vivermos uma vida sem medo. Nós vivemos uma vida insegura. Nossa vida é insegura. Vivemos em tempos inseguros, em dias inseguros. E a única forma de vivermos tranquilo é estarmos segurados e firmes em Deus. Então vença, ou deixe que Cristo atue em sua vida para vencer a culpa e o medo. Colocar no lugar da culpa um coração perdoado, tranquilo, em paz. E no lugar do medo, alguém que sonha, e alguém que se arrisca, alguém ousado no Senhor. A gente sabe que o risco, ele está junto com o ser ousado. Se a gente quer coisas grandes no Senhor, também devemos ser ousados, também devemos correr certos riscos. Isso é importante, porque quem tem medo, ou quem tem culpa, quem vive no medo, não vai sair do lugar que está. Deus quer com certeza realizar grandes coisas através de você. Deus quer que você vá mais longe. Deus quer que você desenvolva grandes coisas, mas não viva na culpa e no medo, porque senão você não vai a lugar nenhum. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que a justificação do Senhor, através da fé, vem pela graça de Deus, possa estar em você e você, justificados por Deus, a cada dia possa romper mais e mais, vencendo toda a culpa e todo o medo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, tua família, em nome de Jesus. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Discipulando vidas.